Especialistas alertam, estamos dormindo menos e pior. A qualidade do sono tem caído nos últimos 40 anos. E quem não dorme bem tem mais chances de desenvolver problemas de obesidade, diabetes, depressão. Pois é, e estudos mostram que grupos de pessoas que dormem menos do que 7 horas por noite têm taxas mais altas de mortalidade, de doenças cardiovasculares, de câncer e de acidentes. Mas o estresse é o grande causador de noites mal dormidas. É durante o sono que o nosso organismo recarrega as energias e se prepara para um novo dia. É hora de relaxar o corpo e a mente. Mas dormir 8 horas por noite não é uma regra. Pode variar para mais ou para menos de acordo com o organismo de cada um. E tem gente que dorme bem menos do que o recomendado. É durante o dia que aparecem os efeitos de uma noite mal dormida. Especialistas apontam que metade da população brasileira tem distúrbios do sono. Sonolência, cansaço excessivo, estresse, falta de memória e concentração são algumas características de quem sofre de insônia, por exemplo. As mulheres são as mais afetadas. Já os homens são mais propensos a roncar. E o ronco pode ser sinal de uma doença grave, a apneia do sono, quando a pessoa para de respirar enquanto dorme. E existem outros problemas que atormentam o sono. A síndrome das pernas inquietas afeta cerca de 2% da população. E 15% dos adultos apresentam problemas de sonambulismo, que ainda é mais comum entre as crianças. Esses males podem ser genéticos, mas também podem ser reflexos da vida agitada que levamos, do sedentarismo e da obesidade. Uma boa noite de sono é revigorante e faz parte da receita para uma vida saudável. A edição das 10 discute agora os distúrbios do sono, os efeitos da redução das horas e da qualidade do sono e também as consequências para a saúde de milhões de pessoas. Bom, em nosso estúdio aqui no Rio de Janeiro, a gente recebe o Dr. Paulo Tuilto, ele que faz parte aí da Associação Brasileira do Sono. Oi, doutor. É especialista em bem? apneia e ronco, que são dois grandes problemas aí. Fica à vontade, por favor. Obrigado. Grandes problemas aí relacionados também ao distúrbio do sono. Lá em São Paulo a gente também recebe convidados, a gente conversa com a neurologista Rosa Hassan, ela é coordenadora do Departamento Científico do Sono. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Rosa. Dividindo a tela aí com a senhora, está Tanira Lebedeff, ao vivo de Los Angeles, que vai falar também sobre o assunto, como, na verdade, os Estados Unidos tratam esse tipo de problema. Muito bom dia, Tanira. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos aí no Brasil. Bom dia. A gente também vai conversar com Joana Calmon, nossa correspondente em Paris. E você, assinante, claro, você pode participar desse nosso debate. É só deixar a sua pergunta ou seu comentário no nosso site. Nosso endereço você já sabe, g1.com.br/globonews. Vamos começar aqui com o Dr. Fausto. Dr. Fausto, cerca de 50% de brasileiros reclamam aí de algum tipo de problema ou de distúrbio no sono ou de uma qualidade ruim, vamos dizer assim, do sono. E a principal consequência em 42% dessas pessoas, pelo menos no Rio, São Paulo e Belo Horizonte, é a sonolência excessiva durante o dia. Esse é o primeiro sinal que a gente deve ficar alerta que o nosso sono está ruim, ou seja, ficar muito cansado, com sono durante o dia, a gente começa a render menos, menor também poder de concentração. Sim, exato. Os problemas de distúrbios do sono, as primeiras queixas, elas estão relacionadas à sonolência excessiva durante o dia, ao problema de ronco e aos problemas que são neurocognitivos, que isso é falta de concentração, falta de disposição, a pessoa fica com um problema relacionado a lapsos de memória, ela começa a comprometer de uma forma geral a qualidade de vida dela em relação, por causa da qualidade do sono. E aí você entra também a qualidade do sono e a quantidade de horas insuficientes que as pessoas dormem durante a noite. Eu gostaria de falar com a doutora Rosa lá em São Paulo. Doutora Rosa, a gente falou sobre essas doenças aí na reportagem. Eu gostaria que a senhora especificasse melhor que tipo de doença, a que risco estão expostas as pessoas que dormem pouco ou dormem mal. Hipertensão, diabetes, até o risco mesmo de sofrerem acidentes, porque ficam mais desatentas durante o dia, não é isso? Sem dúvida nenhuma. O principal risco de quem dorme pouco ou quem dorme mal é a pessoa não trabalhar bem durante o dia, né? Todas as funções, todos os reflexos, toda a capacidade cognitiva, intelectual dela vai estar prejudicada. E também a parte emocional.
A pessoa que dorme pior, ela é mais propensa à irritabilidade, à depressão, à ansiedade, né? Falhas de julgamento. Então, nós precisamos dormir bem para que possamos ter uma vigília boa, para que possamos desempenhar bem, para que o nosso cérebro trabalhe no máximo, né? no 100%, nos 90% que eu diria. Então, uma pessoa que dorme pouco, que vai roubando, está roubando saúde, tá? Principalmente esse tipo de rendimento que é importante na nossa vida. Mas também está roubando saúde cardiovascular, é mais propenso mesmo a doenças como diabetes, isso se sabe por pesquisas, a obesidade, e é mais propenso a doenças mentais, né? Depressão, ansiedade. Pois é, eu queria ir para o Rio de Janeiro, uma pergunta para o Dr. Fausto. Dr. Fausto, quando e como o corpo vai cobrar essa dívida pelas horas mal dormidas? Exato. As pessoas que têm problemas de distúrbios do sono, elas têm uma dificuldade de saber em que horas deve procurar um especialista. E geralmente assim, um período em média de 5 anos de um problema de ronco, de um problema de uma apneia obstrutiva não tratada, ela leva a problemas cardiovasculares. Só que o nosso organismo, ele dá sinais relativos a esses problemas antes de uma apneia se agravar. Então, assim, 90% das pessoas que têm problema de ronco, com certeza, em função do tempo, se nada for feito, vai progredir para um grau de apneia leve, moderada ou grave, com consequências cardiovasculares que a gente já bem observa. As pessoas que têm problema de distúrbios do sono, elas podem desenvolver, comparado com as pessoas que não têm esses problemas, em cerca de 5 vezes mais o maior risco para problemas cardiovasculares, problemas de acidente de trânsito e de trabalho, por exemplo. Doutor Fausto, o senhor estava falando em apneia, né? Quer dizer, esses distúrbios, uma qualidade ruim, ela tem que ser investigada até por causa desses problemas, a apneia e o ronco. Queria que o senhor explicasse melhor, né, o que é, por exemplo, o ronco que faz uma pessoa roncar e qual é a consequência, por exemplo, da apneia. E explicar melhor o que é a apneia, que é aquela parada respiratória, né? Muita gente pode imaginar como é que é possível você parar de respirar durante o sono. Que tipo de mecanismo, por exemplo, pode provocar esse tipo de ação do corpo? Sim, do ponto de vista anatômico, o que acontece? Durante o ronco, há um relaxamento da musculatura. Então, devido a esse relaxamento, há um estrangulamento da passagem de ar na região da garganta e que a pessoa tem a dificuldade de manter o fluxo aéreo durante a noite. Manter a oxigenação, manter o organismo bem oxigenado para poder garantir o funcionamento do organismo durante a noite. Quando a pessoa está com algum episódio de apneia, essa passagem do ar que antes estava estrangulada passa a ficar totalmente obstruída. Então, o ar que antes passava com dificuldade passa a não passar mais principalmente nessa região da garganta, que é o sítio de obstrução mais comum desse tipo de problema. Então, a pessoa fica sem respirar, só que isso pode acontecer por centenas de vezes ao longo de uma noite, e isso vai causando a fragmentação do sono. A diminuição da saturação de oxigênio, isso pode levar ao aumento da pressão durante a noite. O que é normal é a nossa pressão cardíaca diminuir durante a noite, e devido a esses eventos obstrutivos, a pessoa começa a ter um aumento dessa pressão e que leva, consequentemente, com o passar dos anos, se nada for feito, a um problema mais grave, relacionado aos problemas cardíacos. Doutor Fausto, as perguntas dos nossos assinantes já começam a chegar. Lembrando a você, assinante, que você pode participar pelo nosso site. O endereço está aí na tela, g1.com.br/globonews. Vamos ver agora uma das perguntas que já chegaram no nosso site. Afinal, um pouco de bebida alcoólica, como 1 a 2 taças de vinho antes de dormir, pode ajudar a relaxar e a melhorar o sono? Ou isso é um mito? É a pergunta do Djalma Pereira. Eu gostaria de fazer essa pergunta para a doutora Rosa, lá em São Paulo. Bom, pessoal, isso na verdade não é bem um mito, é muito pior que isso, é um engano. O vinho, ele realmente, em pequena dose, ele tem um efeito relaxante, mas o álcool, antes de dormir, ele é prejudicial, ele acaba prejudicando a qualidade do sono. O vinho é uma forma de álcool saudável, né? A gente sabe que o vinho tinto, numa dose pequena, é bom, mas não deve ser consumido nesse horário. O ideal é que seja consumido durante o almoço ou um pouco mais cedo.
perto da hora de dormir, não deve, tá? Ele pode relaxar, muitas pessoas inclusive usam erroneamente álcool como um sedativo para dormir. Pessoas que têm insônia, que são muito ansiosas, porque elas sentem um relaxamento quando bebem. Falando em apneia, como vocês estavam falando até agora, o álcool induz a apneia do sono, piora a apneia do sono, piora o ronco. Todo mundo percebe, uma pessoa que bebeu e vai dormir, ronca. Então, o álcool não é recomendado, tá? Próximo da hora do sono. O ideal é que seja pelo menos umas 6 horas antes do horário do sono. Bom, lembrando ao nosso assinante que você pode participar desse debate. Esse debate está apenas começando. O endereço eletrônico é g1.com.br/globonews. À medida que a gente for conversando aqui no estúdio, a gente vai também fazendo essas perguntas. Nos ajude a debater esse assunto, os problemas do sono, que cada vez mais fica mais comum também entre os brasileiros. A gente tem a pergunta do assinante, vamos ver aqui no telão. Mesmo acordando cedo, tem problemas para pegar no sono à noite. Existe alguma técnica ou procedimento que eu possa adotar para conseguir dormir no horário? Dani Matias, de Mogi das Cruzes. A gente tem tecnologia hoje, internet, televisão, né? Fica difícil realmente, né, cumprir essa meta aí, mesmo com sono, né? Isso, exato. A grande questão da pessoa adequar o horário que ela... a grande questão é a pessoa adequar o horário em que ela vai dormir e o horário em que ela vai acordar. Isso faz parte de uma das técnicas de tratamento que chama higiene do sono, ou educação para sono, como outros também gostam de chamar. Então, isso está envolvido exatamente em toda essa questão. O horário que a pessoa vai dormir, o horário que a pessoa acorda, o que ela faz antes de dormir. Por exemplo, na higiene do sono, como a Rosa falou, você deve procurar evitar as bebidas alcoólicas perto da hora de dormir. Você deve evitar de comer em excesso perto também da hora de dormir. É claro que ninguém vai comer uma feijoada e vai dormir. Isso é completamente contraindicado. Além de ter pesadelos, vai ter uma péssima qualidade do sono. Assim como as bebidas alcoólicas também diminuem a qualidade do sono. E o que é importante diante disso, diante desses distúrbios acontecendo, é exatamente a qualidade do sono, a qualidade das nossas horas dormidas. Então, é claro, você tem as pessoas que dormem mais, as pessoas que dormem menos, mas numa média é cerca de 8 horas por noite. Então, as pessoas, perto da hora de dormir, elas devem adequar o seu ambiente de onde vai dormir, deixar, se possível, numa temperatura agradável, a pessoa dormir com um travesseiro adequado, um colchão adequado, evitar problemas alérgicos que possam surgir em função de tapetes, em função de cortinas. Isso tudo deve ter um ambiente adequado. O quarto deve ser um ambiente propício para o sono. Doutor Fausto, ainda sobre a apneia, estima-se que mais de 10% da população acima de 65 anos apresentem apneia do sono, né? E essa síndrome, vocês estavam falando, doutora Rosa e o senhor, que ela está associada ao aumento de infartos, derrames, arritmias cardíacas. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: para quem tem apneia, qual é o tratamento mais indicado? Isso depende da gravidade. Porque, assim, o principal é a pessoa descobrir que tem um problema, diagnosticar esse problema com o médico, fazendo o exame da polissonografia, e a partir disso é que é estabelecido as formas de tratamento. Existem algumas formas de tratamento, que é aquela máscara nasal, que é o CPAP. Existem também os aparelhos bucais, que promovem o avanço da mandíbula para evitar o estrangulamento da garganta durante a noite. Existe também, claro, a perda de peso, a higiene do sono, os exercícios físicos, atividade física também é importantíssimo e entra também como uma forma de tratamento. Existem também alguns exercícios fonoaudiológicos que também podem auxiliar nessas formas de tratamento, fortalecendo a musculatura da garganta. E dependendo do caso, o que é mais importante uma vez diagnosticado esse problema, saber a forma de tratar é uma forma multiprofissional que a gente chama. Essa forma multiprofissional é que às vezes podem envolver ao mesmo tempo o uso de uma máscara nasal, o uso a prática de exercícios físicos, a higiene do sono, um tratamento com fonoaudiólogo, a parte do dentista, a parte de um otorrinolaringologista, para se houver alguma obstrução relacionada à parte do nariz, que isso seja desobstruída, essa passagem do ar, para que a pessoa consiga respirar de uma forma adequada ao longo de toda a noite de sono.